Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos à nossa disciplina Introdução aos Estudos Históricos. Hoje nós temos a nossa webconferência, conforme previsto aí, a nossa aula síncrona, nosso cronograma. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que eu sou o professor Cláudio, fazendo algumas descrições para as pessoas que possuem deficiência visual. Eu estou vestido de camisa vermelha. Atrás de mim tem um painel com um desenho na cor roxa. Estou de barba curta, estou usando óculos, meu cabelo é curto, um pouco grisalho, meus olhos são castanhos e eu sou pardo ou amarelo, como vocês quiserem achar melhor, ok? Vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina. Nós vamos tratar hoje de alguns fatores interessantes, ainda voltando sobre os lugares aliás, nós iremos tratar, porque nós não chegamos a aprofundar, sobre os lugares de memória. O que são lugares de memória, né? Vocês devem... a própria pergunta que eu estou fazendo, né? E as próprias palavras, um lugar de memória, a memória é aquilo que nós temos de algo que foi vivido, da mesma forma como saudade, né? A gente costuma dizer que saudade só tem quem viveu. Então, da mesma forma, esses lugares de memória. A gente só pode ter um lugar de memória, né, a partir do momento que um determinado grupo da sociedade, falando agora cientificamente no contexto histórico, um lugar que foi vivido por um determinado grupo. Então, esses lugares de memória surgem aí com o pensamento de Pierre Nora, lá em 1970, tá? Um historiador que trata dessa perspectiva desses lugares de memória, que ele vai classificar aí lugares de memória como material, funcional ou simbólico. Quando nós tratamos do lugar de memória material, é quando ela ocorre com fontes históricas que são selecionadas a partir dos meios dos lugares em que foram materializados, né? Então, por exemplo, uma igreja, uma determinada obra, um próprio objeto, esses são os lugares de memória material. Quando falamos de lugares de memória no sentido funcional, ele traz aí como prerrogativa uma dinâmica de funcionamento para o lugar cumprir o seu propósito. Então, se eu falo de uma igreja, ela tem um propósito ali, né, de doutrinar os seus fiéis a partir das suas perspectivas e seus valores religiosos. Quando eu estou falando de um lugar de memória simbólica, ele diz que existe um motivo que assegura a manutenção deste lugar, né? Uma determinada situação que assegura que aquele lugar tenha realmente um fator histórico e que abarque este lugar de memória no sentido simbólico, né? Não é tangenciável, ele não é palpável, né? Assim como funcional não é. Então, este lugar, por exemplo, o Rio do Ipiranga, né? O que aconteceu? O fato do Rio Ipiranga. O que aconteceu naquele momento histórico do Brasil? Aquilo foi um lugar simbólico, né? Onde foi proclamada a República, digamos assim. Sabemos hoje, historicamente, que não foi bem como nós aprendemos lá no ensino fundamental, que isso aconteceu da forma linda e maravilhosa. Da mesma forma também que a gente pode citar aqui a questão da Lei Áurea, né? Que, para quem não sabe, a Lei Áurea não foi um acontecimento feito pela princesa Isabel porque ela era uma pessoa bondosa. Existia toda uma pressão econômica, uma pressão política, principalmente vindo dos países europeus, e especificamente da Inglaterra, que era a grande potência mundial, e a França também, em que o capitalismo estava ali emergindo, e diz para a princesa Isabel a seguinte deixa, né, faz um cheque mágico para ela, a seguinte questão. Estava vivendo na Europa, na Inglaterra e na França, a expansão do processo da industrialização, já ocorria ali a Revolução Industrial, né, na Inglaterra. Então, a gente vai ter aí essa pressão econômica dizendo para a princesa Isabel o seguinte, olha, ou você liberta os escravos para que eles se tornem pessoas assalariadas, e uma vez que eles se tornem assalariados, eles possuam condições financeiras de comprar os nossos produtos, ou nós iremos aí resolver esse problema. Então, foi uma pressãozinha, assim, externa
que foi vivida aqui no Brasil naquela época para que a Lei Áurea fosse assinada, e ela foi assinada da noite para o dia, né, sem nenhum preparo, sem nenhuma perspectiva para a população negra, a população preta. Então a gente precisa ter essa percepção, mas acredito que vocês irão aprofundar isso quando vocês estiverem estudando história do Brasil. Dando continuidade aqui, o que eu quero trazer para vocês é adentrar já nessa perspectiva da história como ciência, que ela foi preconizada no século XIX. Então, ela é melhor compreendida enquanto disciplina científica a partir do desenvolvimento ao longo do tempo, tá? Principalmente ali finalzinho do século XVIII, início do século XIX e mais fortemente no século XX. Percebam que é muito recente caracterizar a história como ciência, tá? Na perspectiva de uma ciência que possui um método, um rigor científico dentro da sua prática, e não simplesmente uma narrativa histórica. Então, as primeiras tentativas no sentido de tornar uma virada científica, ela corre lá no finalzinho do século XIX. A gente vai ter aí as principais escolas, e aí quando eu falo escolas, eu acho que eu tratei isso na aula anterior, eu estou falando de escolas não no sentido pejorativo, no sentido amplo, né? Não estou falando de uma escola onde as pessoas sentam e vão lá estudar, como a gente tem falado ultimamente, principalmente nessa época de pandemia, que, né, em voga, falando tanto de escola, da importância da escola, né? Principalmente agora nessa época que parece que a população agora deu uma acordada, deu um estalo para saber da importância da escola. Estou falando de escola, estou falando de um movimento intelectual que vem trazer métodos para poder justificar a história, a narrativa histórica, como uma ciência, com um rigor científico. Então, nós vamos ter aí as escolas positivistas e marxista, né, que ganhou densidade tanto em termos metodológicos como teóricos, e sobre os novos problemas de pesquisas que estavam iniciando e emergindo nessa época, no século XIX. É importante para nós, historiadores, sabermos em que momento, em que tempo e espaço estamos falando. Século XIX, que eu estou falando, 1800, né, a partir de 1801, é um momento, principalmente, que a Europa começa a fervilhar com grandes revoltas. Nós vamos ter a Revolta Industrial, a Revolução Francesa, a gente vai ter todo esse arcabouço aí por trás que vai emergir para que problemas sociais, né, de cunho sociais, num momento que nós saímos do período do feudalismo, né, da Idade Média ali, estamos vendo o período moderno, e a gente vai ter esse boom do capitalismo que vai emergir aí no que a gente conhece hoje, fala tanto nessa questão de divisão de classes, né? Vai surgir outras classes para além daquelas que já existiam até lá na Idade Média, né? Vai surgir a burguesia, vai surgir a classe trabalhadora, né? Os proletariados. Então, daí vai ter a necessidade de se pensar a sociedade e a evolução da humanidade a partir deste momento histórico que nós estamos vivendo no século, na verdade, lá no finalzinho da Idade Média, mas, né, explodiu aí no século XIX. Então, a gente vai ter aí na década de 70, a partir da década de 70, a ocorrência de uma nova guinada no campo histórico com a ascensão da terceira geração, que é a escola dos anais. Então, eu vou ter a escola positivista, a escola marxista e a escola dos anais. E a gente vai ver como cada uma delas pensou no método para poder fazer a narrativa histórica, ok? Bom, deixa eu ver aqui, acho que pulou uma mais. Beleza, tá aqui. Aí. Então, a gente vai ter aí Opa. Peraí, só um instantinho. Aqui. Só um instantinho, pessoal, que deu uma falha técnica aqui no computador. Deixa eu ver se o slide roda aqui. Só um instantinho, pessoal. Tá, foi.
Então, é a partir do século XIX que a gente vai ter os apontamentos e fundamentos da história como ciência, os primeiros métodos que são criados a partir da perspectiva dessas escolas. Elas não foram contemporâneas, algumas, né, transitaram, obviamente, mas elas tiveram momentos e locais específicos de atuação dos historiadores, dos pensadores da época do século XIX, para tentar explicar aí. Então, a gente vai ter essas correntes, que é a mesma, que é o que a gente utilizamos de escolas, né? Então, entenda, escolas de fundamentação, como correntes historiográficas também. A gente vai ter aí o positivismo, o marxismo e a nova história, né? A gente vai trazer também um reconhecimento da importância do contexto histórico para a análise dos fatos, né? Por isso que nós começamos a tratar lá na unidade 1 sobre fontes históricas. São as fontes históricas que vão ser utilizadas como método para poder se fazer ciência com as narrativas históricas, baseado em fontes, né, em fatos e acontecimentos reais e documentos que dão um rigor científico e acadêmico para a narrativa histórica. Embora a gente fale dessa questão da história como ciência, a gente vai ter aí alguns autores, né, que vão considerar o conhecimento histórico como sendo um fruto de uma pesquisa científica rigorosamente metódica. O que isso quer dizer? Né? Há historiadores que apresentam uma perspectiva diversa de entender a história como uma verdadeira ciência, como, por exemplo, Paul Venn. Paul Venn, de 1930, ele vai dizer o seguinte, no livro Como se escreve a história, de Foucault revoluciona a história, lá nos anos de 1980. Ele foi bem categórico quando ele afirma, dentro da sua bibliografia, que a narrativa histórica feita pelos historiadores, né, a questão de sentenciar que a história é considerada uma ciência, ele diz que exatamente o contrário, que isso pode ser considerado, que em hipótese alguma ela pode ser considerada como uma ciência. Ele alega aí que os historiadores narram fatos reais, que tem o homem como autor, e a história é um romance real, que é uma narrativa feita a partir da perspectiva e do olhar do historiador. Então, tem uma linha de raciocínio que diz que a história não pode ser considerada ciência, porque é impossível o historiador se desvincular dos seus valores e da sua percepção. Então, se eu, professor Cláudio, resolvo escrever sobre um determinado assunto, eu vou basear, vai ter intrinsecamente ali dentro da minha narrativa, da minha escrita, algo que vá de encontro à minha percepção pessoal, independentemente de fontes históricas. Um exemplo, se eu for daqui a 10 anos, ou agora mesmo, já tem até alguns livros, artigos tratando sobre a questão da pandemia. Se nós pegarmos esse momento da história que nós estamos vivendo, né, esse momento político específico do Brasil que nós estamos vivendo hoje, né, obviamente a gente vai ter narrativas distintas. Entretanto, nós temos fontes históricas, e isso é bom para nós historiadores, porque as nossas fontes históricas, elas são muito mais palpáveis. Hoje nós temos, por exemplo, documentos que comprovem uma determinada narrativa que nós façamos, de que hoje o governo foi negligente com relação à questão da pandemia entre os anos de 2020 até o ano de 2021, que ocasionou morte de milhões de pessoas. Há quem não concorde? Há quem não concorde. Entretanto, o não concordar precisa ser comprovado nesse sentido. Entretanto, porém, todavia, nós temos elementos, subsídios, como, por exemplo, agora, nessa semana que foi aprovado um relatório de CPI, que traz depoimentos, que trazem informações gravadas ali, fatos que nós temos, fontes que nós temos, para poder incluir dentro dessa narrativa e gerar essa narrativa a partir dos acontecimentos e dos registros que nós temos, que são fontes fiéis, porque são as pessoas que estão ali falando e está tudo gravado. Coisa que antigamente, até no século XVIII, século XIX, né, nós não tínhamos ferramentas tecnológicas para isso. Não existia televisão, não existia internet, não existia esses meios de comunicação que nós temos hoje, né, de fácil alcance. Então era mais difícil a gente ter acesso a algumas determinadas fontes históricas para poder fazer essa narrativa. E aí eu trago esse desafio para vocês aqui. O Brasil apresenta alguns importantes lugares de memória em âmbito nacional e internacional.
Dentre esses lugares, um dos mais relevantes, o Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que foi atingido, vocês devem lembrar disso, salvo engano, em 2019, por um incêndio quase irreparável. 2018, quando parte da história brasileira foi destruída, né? Que inclusive até hoje isso não foi solucionado e não há uma perspectiva de, né, resgatar essa memória, esse lugar de memória do contexto, né, da cultura brasileira. E aí o museu, né, uma das suas características era que ele possuía obras de grande importância nacional, para além, né, de ser um bem material, como a gente falou, né, no início aqui da aula, e mundial, como, por exemplo, fósseis humanos, o mais antigo das Américas, né, que é a mulher, a Lucy, né, que vocês a Luzia, perdão, vocês devem lembrar, que foi achado lá em Minas Gerais. Então, nós perdemos esse arcabouço, né, de fontes históricas e que, por uma questão de ideologia política do Estado, seja do Rio de Janeiro, municipal, estadual, seja, enfim, do Ministério da Cultura, não tem medido esforços para poder resgatar esse acontecimento e também se exime de qualquer responsabilidade. Isso é um mal para a sociedade, porque as próximas gerações não terão isso como fonte para as suas pesquisas, né? E aí eu trago essas reflexões para vocês pensarem aí. Pense aí, né? Qual é a importância, por exemplo, de um museu para a sociedade, para a nossa sociedade, né? Para além disso, de que forma um professor, uma professora pode trabalhar essa importância com os seus estudantes? E por que os museus são considerados lugares de memória para a nossa sociedade, especificamente no caso brasileiro? Esse desafio que eu trago para vocês é para vocês refletirem, né? Como nós estamos tratando de lugar de memória, estamos tratando de correntes historiográficas e que o museu representa muito isso como fontes históricas e são fontes históricas importantíssimas para qualquer corrente que nós iremos estudar aqui. É importante que vocês tenham essa reflexão. Pensem um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância disso tudo para a sociedade brasileira? Pois bem, vamos adentrar aqui no primeiro conceito de história, que é o problema do historicismo e as ciências do espírito no século XVIII e século XX. E a gente da Idade Moderna, né, o finalzinho ali da Idade Média, vocês sabem, né, que da linha do tempo nós temos ali a Idade Média e dentro da Idade Média nós temos uma subdivisão, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Baixa Idade Média, os historiadores caracterizaram como Baixa Idade Média, foi o momento em que a Europa, em que o mundo viveu uma grande, digamos assim, desgraça social no sentido da sobrevivência humana. Foi um momento onde boa parte da população morreu em virtude de doenças, em virtude de fome, em virtude da questão da própria subsistência do ser humano. Bom, pessoal, deu uma caída aqui. Vamos retornar. Deixa eu voltar aqui. E aí, voltando aqui para o iluminismo, a gente vai ter a baixa Idade Média e a alta Idade Média, que os historiadores vão caracterizar por aspectos sociais, por isso que dizem alta e baixa Idade Média. Baixa Idade Média no sentido da sobrevivência social, de aspectos econômicos, sociais e políticos dessa época, e a alta Idade Média nesse momento que a sociedade começa a emergir de uma escuridão, né? Por isso que a gente chama aí de um período de iluminismo, né? Pós-alta Idade Média. Por que iluminismo? Porque é quando nós começamos a ter novas teorias científicas que vão de encontro ao pensamento científico, né? Então a gente tem aí a recusa de explicações divinas, que até então tudo era justificado a partir de uma perspectiva divina. Vocês devem lembrar disso, né?
a questão lá do absolutismo, onde o rei tinha todos os poderes, né? Os poderes morais, espirituais, né? Os divinos, que ele era a representatividade de Deus na Terra. Então, tudo que ele queria fazer, de bom ou de ruim, ele dizia que isso era por uma parte, porque ele era um representante de Deus na Terra. Então, neste momento da história, no século XVIII, a gente começa a quebrar esse paradigma. E a gente vai ter outros elementos aí que a gente não vai aprofundar tanto aqui, até por conta do tempo. A gente vai ter aí o questionamento do cristianismo, né, da Igreja Católica, com o surgimento do protestantismo, com Martinho Lutero, que ele vai questionar os dogmas da Igreja Católica. Então, a gente vai ter esses elementos aí que vão caracterizar o iluminismo. Teremos aí o aumento da população, a questão da revolução industrial, o surgimento da máquina a vapor, das ferrovias, dos navios, dos telégrafos, o crescimento urbano, principalmente em Paris e Londres, que eram consideradas no século XVIII as grandes potências mundiais. E é dessa época que a gente vai ter uma forte influência da França, que os historiadores brasileiros vão embasar suas pesquisas pautando-se numa tradição francófona, ou seja, partir de uma percepção francesa para tentar fazer uma narrativa histórica. E aí o positivismo ele vai se caracterizar em 3 leis de estados, né, concebida por Comite. Comite ele vai trazer o seguinte, né? Dentro da teoria do historicismo dele, ele vai dizer que na sociedade nós teremos 3 tipologias de Estado: o Estado teológico, o Estado metafísico e o Estado positivo. Que o Estado positivo é onde nós alcançamos, onde nós estamos neste momento, ou estávamos lá no século XVIII. Então, o Estado teológico é aquele momento da história da sociedade onde o primitivo, a crença animista no sobrenatural como forma de compreender as coisas, são retirados dos seres humanos qualquer capacidade de explicar os fenômenos naturais e sociais, né? Ou seja, é um período da história da humanidade, esse estado teológico, onde, por ausência de ciência, por ausência de pesquisa, de conhecimento científico, tudo se era explicado pelo divino, né? E aí tem que levar em consideração até mesmo antes de Cristo, tá? Lembrem-se que antes de Cristo, a população mundial era concebida pelo politeísmo, não acreditava em um único Deus, acreditava em vários deuses, né? Vocês podem pegar exemplos aí das tribos indígenas que ainda acreditam e têm essa perspectiva, né, dos deuses da natureza. Então, houve um momento da história em que ela foi contada e narrada a partir de uma perspectiva divina. Um outro momento da história, que é o estado metafísico para Comite, ele vai dizer o seguinte, que os fenômenos passam a ser explicados por uma figura oculta, um deus ou deuses, né? Uma força motriz que explica as questões existenciais. E aí a gente deixa muito bem claro isso com o surgimento do cristianismo, né? Foi Deus que quis assim. Se você nasceu pobre, foi porque Deus quis assim. Se você nasceu rico, foi porque Deus quis assim. Se você perdeu sua família ou perdeu suas terras, foi Deus porque quis assim. E isso vinha muito na representatividade do absolutismo, que estava imbuída ali na caracterização do próprio imperador. Até chegar ao estado positivo, que, segundo o Comite, né, é o estado atual que nós vivemos, que é justamente essa renúncia do ser humano nas causas primárias e a sua tentativa de entender e explicar a natureza e os fenômenos recorrentes dela por meio da razão e dos critérios científicos, né? Sem essa de que tudo é vontade divina, sem essa de que pobre nasceu pobre porque é uma vontade divina. Não, é por uma questão social. Sem essa de que, por exemplo, aconteceu uma enchente ou aconteceu um dilúvio porque Deus quis assim. Não, porque existe uma questão climática aí por trás, né? Então, Gomit, Emily Durkheim, Foster, a gente vai ter esses representantes da escola positivista que vão trazer essa perspectiva de que é o momento atual em que a história se explica e que a humanidade está a partir do conhecimento e da abertura do cientificismo. E é importante a gente lembrar que nós falamos do positivismo, o Brasil bebe muito dessa fonte, né, do positivismo, inclusive no momento que nós estamos passando ali do final do Império e início da proclamação da República. Na França, em Londres, né, isso já está emergindo latentemente. E uma das perspectivas do positivismo, a partir desse olhar do cientificismo, vai dizer o seguinte, que para uma sociedade emergir, evoluir, crescer, se tornar soberana,
primeiro ela precisa se organizar para só depois ela atingir o progresso. E aí, onde nós temos essas características aqui no Brasil, na nossa bandeira. Nossa bandeira foi cunhada nessa perspectiva do positivismo, né? Por isso que lá nós temos, lá no centro da bandeira brasileira, que foi, né, instaurada no processo da proclamação da República, lá, ordem e progresso, a partir dessa perspectiva positivista. E aqui no Brasil nós teremos representantes dessa corrente positivista: Benjamin Constant, Euclides da Cunha e Nícia Florestan. São esses os principais pensadores que vão trazer essa corrente filosófica de uma narrativa histórica pautada no positivismo. Uma outra corrente histórica que vai estar aí vinculada na narrativa histórica, para, né, uma escola aí que dessa perspectiva, vai ser o romanticismo. Ela é muito exemplificada por Michel, né, Charles Michel, que ele traz ideias românticas dentro da narrativa histórica. Então ele vai trazer assim, vai analisar outros elementos. Só recapitulando, lá no positivismo, a narrativa histórica, a escola historiográfica positivista, quando ela vai estudar e fazer uma narrativa histórica, ela vai beber da fonte para tentar justificar fatos históricos a partir das perspectivas de grandes acontecimentos, como as grandes guerras, as grandes conquistas, as grandes expansões territoriais. Então, na ideia positivista, a história deve ser contada analisando esses acontecimentos históricos de grandes fatores, não levando em consideração pontos pequenos, como, por exemplo, questão social, questão cultural, questão econômica, mas ela faz uma narrativa histórica, para além desses grandes fatos históricos, uma perspectiva também voltada para os heróis que ali conquistaram terras, que foram personagens de uma narrativa histórica voltada para se explicar um fato histórico numa determinada personificação. Como, por exemplo, Tiradentes. Tiradentes é um exemplo claríssimo de uma narrativa histórica, como um grande herói revolucionário no Brasil, de uma narrativa histórica que estava pautada ali no processo, né, de evolução da sociedade brasileira, principalmente ali mineira, né? Então, colocaram ali a personificação do Tiradentes como se ele fosse o único responsável por um acontecimento de um momento histórico da história brasileira. E sabemos que não foi bem assim. Tiveram várias outras revoltas, vários outros movimentos, que vocês irão aprofundar essa história do Brasil, que hoje desmistifica tudo aquilo que nós aprendemos lá na nossa época, né? E não por acaso, porque os professores que nos passaram esses acontecimentos históricos nos passaram com um olhar daquilo que eles receberam, né? Esse olhar positivista. Hoje nós temos outras fontes históricas, outros documentos que já foram alcançados pelos historiadores que desmistificam esses acontecimentos aí. Então, a gente vai ter vários acontecimentos, várias narrativas históricas dando personificação ao único personagem como se ele fosse o detentor de todo aquele acontecimento, daquele fato histórico. E aí vem o romantismo, que vai falar o seguinte: olha, para além da personificação de uma pessoa que tenha tido a importância dentro de um acontecimento histórico, seja aqui no Brasil ou no mundo, nós devemos levar em consideração também outros elementos quando nós fizermos a narrativa histórica. Ora, se eu for falar da proclamação da República no Brasil, um exemplo, se eu for falar da proclamação da República do Brasil, levando em consideração somente Dom Pedro, né, e caracterizando ele lá no Rio do Ipiranga, levantando a espada como o único elemento que levou à proclamação da histórica, isso é uma narrativa falha, né? Sabemos hoje que tiveram outros movimentos sociais, como, por exemplo, culturais e populares, a questão da população negra, que durante muito tempo não foi levada em consideração dentro dessa narrativa, que teve uma influência muito grande na perspectiva da proclamação da República, e aí a gente vai ter esse novo olhar dentro da narrativa histórica, que é chamada de romantismo, que vai trazer aí aspectos culturais, populares, que vão cruzar com essas informações para tentar fazer uma escrita melhor da narrativa histórica, tá? A gente vai ter a escola metódica, né, por Charles Victor e Charles Signobs, que eles vão trazer aí a questão das fontes primárias como elementos que também devem ser utilizados dentro do método para poder fazer a escrita histórica.
E aí ele vai dizer que é necessário um conjunto de experiências históricas, ideias e sentimentos extremados que ligam todos os indivíduos de uma nação, desenvolvendo a ideia de potenciamento, aquele lugar com base, de pertencimento, perdão, aquele lugar com base no passado, nos elementos nacionais, na língua materna e numa série de dispositivos culturais em comum a um único espaço geográfico, visando a criação de uma identidade coletiva atrelada ao Estado. O que a escola metódica vai dizer? Olha, positivismo dizia lá que a narrativa histórica deveria ser contada e foi contada, levando em consideração só os grandes fatos e os grandes personagens, certo? E aí vem a escola romântica e diz o seguinte: não, olha, a gente não pode levar em consideração a narrativa histórica quando formos contar um fato histórico somente os grandes acontecimentos, né? Temos outras variáveis aí. Por exemplo, a cultura popular é importante, porque a forma como um fato aconteceu numa determinada região está ali intrínseca a questão cultural de uma população. Então, se eu sou cristão, acontece de um jeito. Agora, se eu sou muçulmano, acontece de outra forma o processo da narrativa histórica. E aí vem a escola metódica e fala o seguinte: não, pera lá, eu preciso levar em consideração também elementos geográficos para eu fazer a narrativa histórica. Então, o positivismo não basta eu só falar dos grandes acontecimentos e dos grandes personificações. Romantismo não basta eu falar somente da cultura popular. A escola metódica fala assim: eu preciso saber em que local, em que espaço aquele fato histórico que o historiador está narrando aconteceu, levando em consideração a língua, a cultura, os símbolos nacionais, como a bandeira, a questão da territorialidade. Então, a escola metódica vem com essa caracterização, né? Então, ela traz aí a principal, uma característica dessa escola metódica, da narrativa histórica, né, da ideia da narrativa histórica, que nós chamamos de historicismo. Ela vai trazer uma percepção da história universal da humanidade, uma individualização e universalidade para a gente poder entender um determinado fato histórico, ligando cada um ponto dessas variáveis. A gente vai ter uma visão de Estado como um fim em si, né? E teremos ainda a elaboração de uma filosofia da história, né? Enaltecendo aí e glorificando a questão do passado, a pesquisa histórica e o relativismo histórico. Então a gente precisa levar em consideração essas correntes historiográficas dentro da perspectiva de que nós necessitamos entender outros elementos para poder fazer essa narrativa histórica, e não especificamente fatos isolados para que possa entender essa perspectiva. E quando eu vou falar do historicismo, a gente vai ter aí o Leopold von Ranke, que ele vai trazer para a gente a perspectiva da teoria dialética, né? O que é dialético, né? Também Engel vai falar muito disso. O que é essa teoria dialética? É um pouco complicado falar de dialética, principalmente vocês que devem estar começando agora nessa perspectiva, mas a teoria dialética, ela se embasa de um método. Eu, por exemplo, quando fui fazer meu mestrado, eu embasei no método da dialética. O que é a dialética? A dialética nada mais é, de forma bem simples aqui, que a gente não tem tempo para aprofundar sobre isso, vocês irão estudar isso um pouco mais a fundo, é quando nós temos uma tese, né, que equivale a uma ideia, um pensamento. Então, por exemplo, o historiador vai estudar sobre a proclamação da República, né? Um caso aqui do Brasil. Então, essa é a minha tese. Eu vou estudar a proclamação da República e a tese que eu tenho é que Dom Pedro foi responsável pela proclamação, isoladamente. E aí, da minha base, analisando as minhas fontes históricas, eu entro numa pergunta, no questionamento. Será que realmente foi ele o único responsável por isso? A sociedade que o cercava, né, o movimento social, econômico e político daquela época não influenciou nesse processo? E aí eu começo a criar uma antítese, né, que seria a oposição dessa mesma ideia. Não, ele pode ter sido um fator principal, mas não tão somente. E aí isso é minha antítese. E a síntese é quando eu faço esse outro questionamento que eu venho com uma outra reforma, que seria um pensamento novo, o resultado de elementos que essa tese e essa antítese originaria em algo novo. Não, olha só. Eu tenho um problema, que é a proclamação, um fato histórico, que é a proclamação da República, mas aí eu me questiono se a proclamação da República realmente foi de responsabilidade de uma única pessoa, né, de Dom Pedro lá, ou se isso aconteceu em virtude de outras variáveis. Se eu comprovo pelas fontes históricas que isso aconteceu em virtude de outras variáveis, eu já crio uma outra
uma antíntese, né? Que é a síntese que nós chamamos, né? Que é um pensamento contrário àquilo que nós... Então, a gente vê um movimento. Dialética nada mais é que o movimento, que as coisas não acontecem de forma isolada e que elas acontecem a partir do movimento em que a sociedade vai se emergindo dentro da sua contextualização entre tempo e espaço em que elas estão vivendo. Então, é importante a gente ter isso em mente, sabe, pessoal? Então, a gente precisa ter esse cuidado, que nada acontece de forma isolada. Nada acontece só por uma vontade de uma única pessoa. Existem forças, né, poderes, seja econômicos, seja culturais, seja sociais, que elas vão dialogar entre si e que este movimento, né, que a gente chama de dialética, é justamente esse movimento que vai acontecendo, vai trazer uma resposta para a gente em um determinado fato histórico. E aí a gente tem o marxismo, né, que chega aí o marxismo lá no finalzinho do século XIX. Karl Marx, você já deve ter ouvido falar muito, afinal estamos falando muito disso, muita gente falando de marxismo de forma distorcida, sem nunca ter lido nada de Marx, repetindo coisas, né, baseadas no achismo. E eu sempre falo que quando nós não gostamos de um autor, minimamente a gente precisa lê-lo, mesmo que seja no ódio, com sangue nos olhos, a gente precisa lê-lo para poder entendê-lo. Então, Marx é muito complexo. Vocês aí também no curso de vocês irão aprofundar muito na teoria marxista, no sentido de porque Marx é tão complexo, mas tão complexo que ele não demora anos para a gente entender a sua teoria, né? Não é tão simplista, né? As pessoas simplesmente jogam na responsabilidade de Marx, que é aquele velho discurso, né? Que um dia a classe trabalhadora vai lá, deve se revolucionar contra a burguesia e dizimar todos os burgueses, né? Então, não é uma questão tão simples. Então, se você não gosta, se você não entende de Marx, eu sugiro que vocês comecem a fazer leitura e eu vou passar agora um vidinho para vocês que fala um pouquinho dessa perspectiva de Marx, tá? Que eu gosto de trabalhar com essa questão, acho que vocês já perceberam que eu gosto de apresentar essa outra percepção com o olhar de outras pessoas dizendo. E tem gente que aprende de várias formas, né? Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende lendo, outros fazendo mapas mentais. Eu gosto de trabalhar todas essas práticas aí. E aí Marx vai trazer a teoria marxista, né? Que é o materialismo histórico, né? O que é o materialismo histórico? Ele vai dizer que a história, quando nós fazemos a análise da história, da evolução da humanidade, nós precisamos interpretar a história. Então, por exemplo, ele vai dizer que mesmo lá no século XIX, com o surgimento dessa classe trabalhadora, com o processo da industrialização, o surgimento da burguesia, do proletariado, a gente vai ter aí a questão da divisão de classe. E que essa divisão de classe, ela sempre existiu na humanidade. Desde as primeiras civilizações, lá em Grécia e Roma, nós tínhamos os escravos também, que a mão de obra era explorada. Então, ele bate muito nessa questão da exploração da mão de obra, porque ela sempre existiu na humanidade. Ela não começou a existir no processo de industrialização. E dentro das obras dele, ele vai trazer cada momento da história em que isso vai acontecendo e vai se repetindo, né? Que há essa força de poder, existe uma classe, sempre existiu na sociedade, na humanidade, né? Uma classe mais favorecida e uma menos favorecida, e que não existe, nunca existiu na humanidade, uma questão de igualdade. Marx vai estudar a questão do papel da mulher dentro da sociedade ao longo da história. Ele vai lá no feudalismo e vai falar a questão da matéria-prima, né, dos materiais utilizados para poder fazer com que a economia emerja e quem é que utilizava esses recursos, esses materiais, como, por exemplo, para arar a terra, fazer plantios, né? Daí por diante. Então, ele vai trazer essa questão. E aí ele traz uma divergência de Engels, que era justamente aquela romântica, trazendo aí essa questão desse pensamento que não é tão somente pensando em espaço geográfico e levando em consideração a questão do historicismo apresentado lá para o Engels anteriormente na escola deles. Então, ele traz conceitos que são fundamentais para o entendimento da história. E aqui eu trouxe um vídeo para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que vai tratar um pouquinho dessa perspectiva aí relacionada à questão do marxismo. Deixa eu ver por que não está aparecendo aqui. E lembrando, pessoal, que quando eu falo de Marx, é importante, eu bato muito nessa tecla, que o marxismo, por si só,
é muito complexo de se entender, né? Ele é muito amplo para poder entender como ele ocorreu ao longo da história, qual é a narrativa dele, o que é essa teoria do materialismo histórico dialético. Sabemos hoje que na atual conjuntura existe uma perspectiva aí ideológica que fala que tem metido muito desculpa a terminologia, o pau em Marx, mas que Marx a gente tem que dar o braço a torcer. Tem um filme, o Jovem Marx, que acho que está na Netflix, se não tiver, está no YouTube, que eu acho importante vocês assistirem, que fala justamente de quem foi Marx ao longo da história. Então, eu acho importante vocês aprofundarem sobre isso, mesmo que vocês não sejam a favor do marxismo. Eu sempre digo que é importante a gente estudar até para a gente falar mal de alguém, né? E não ficar repetindo questões pautadas no achismo, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Meu computador hoje aqui está meio revolucionário, né? Como dizia Marx. Ele está meio lento aqui para poder carregar algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui para vocês. Bom, acho que agora vai, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou passar ele todo, é por conta do nosso tempo. Eu vou colocar só um pedacinho, mas eu vou deixar aqui para vocês também como material complementar esse vídeo, tá? Que eu acho que é importante vocês. A professora Sabina é doutora e ela é uma profunda, apesar de ser nova, ela tem mestrado e doutorado numa universidade internacional voltado nessa. Ela é economista, formada em economia, e ela traz umas concepções interessantes sobre a questão do materialismo histórico, que é essa teoria apresentada por Marx. Então, deixa eu apresentar, colocar aqui para vocês. Só um pedacinho para a gente concluir aqui, pelo menos os primeiros 5 minutos, que ele tem 18 minutos de duração, mas eu vou deixar aí para vocês como material complementar, para que vocês possam assistir logo depois que vocês assistirem a gravação dessa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver se entra aqui. É um bem especial. A gente vai tratar da definição do modo de interpretar e agir sobre o mundo de quem se identifica e pratica politicamente o marxismo. Eu sei que demorou, mas foi por uma razão especial, porque essa adição aqui, ela exige muita responsabilidade mesmo. Então, a gente vai hoje de M, de materialismo histórico. Existem centenas de definições por aí em livros diversos do que é materialismo histórico. Então, na verdade, o que eu resolvi foi separar algumas vindo do próprio Marx e do próprio Engels, que são os nossos pioneiros no desenvolvimento do que a gente chama de materialismo histórico hoje. Eu vou focar diretamente neles, mas na descrição eu vou deixar também umas outras sugestões, e aí especialmente algumas que eu vou colocar para vocês do Zé Paulo Neto, que é bastante didático e ele também é uma super referência que marcou o começo dos meus estudos marxistas. Antes disso, é bom também acrescentar uma informação.
O Karl Marx ele não começa a escrever e interpretar o mundo já no materialismo histórico. Como vocês podem notar no vídeo que eu fiz sobre a biografia dele, o Marx, por conta do seu contato com a filosofia hegeliana, ele parte primeiro de uma concepção idealista. Hoje não dá para focar nessa diferença ou mesmo nesse trajeto filosófico do Marx, mas é bom para situar que o Marx vai romper com a concepção idealista rumo ao materialismo, mas também não é qualquer materialismo, tá? É como o Marx vai criticar o materialismo do Feuerbach, e aí ele vai, inclusive, escrever 11 teses sobre isso, entendeu, né? 11 teses. A definição direta de materialismo histórico que eu vou usar aqui é assim: o materialismo histórico é o método de compreensão e ação sobre a realidade que enxerga a existência dos seres humanos dentro de um contexto histórico e de acordo com as relações materiais da sociedade humana. E o que isso quer dizer? É, na verdade, entender que hoje, nós temos a nossa situação, ela existe, só que ela é herdada de condições do passado. Por exemplo, se a gente vive num Brasil em que existe racismo institucional, não é por acaso, é porque essas instituições foram edificadas em cima de processos de exploração, de escravidão e de uma lógica de produção que necessitava também de uma outra lógica racista para promover os seus ganhos. Então, são condições históricas e materiais, não é algo simplesmente moral ou de princípios, valores ou mesmo de opiniões. Tudo que a gente lida hoje, a gente lida dentro desse contexto, esse contexto histórico que vem do passado. Para entender isso, eu escolhi 2 trechos e depois mais alguns, mas primeiro um do Engels e um do Marx, que eu acredito que são trechos que descrevem e ilustram muito bem esse método de análise e ação para vocês. Na verdade, eu vou começar com o do Marx. Em 1852, ele publicou o 18º Brumário de Louis Bonaparte, e ali bem no comecinho mesmo, ele diz o seguinte: os homens fazem sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas essas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Isso significa o quê? Significa que nós possuímos agência e capacidade de agir, mas essa capacidade e a efetividade da nossa agência, elas são moldadas por essas condições históricas. Você pode querer mudar o mundo, mas para fazer isso é necessário entender onde a gente está em termos de condições materiais, que forças que nós temos e que tipo de força a gente precisa adquirir para que a gente realmente mude o mundo. É por isso que, para marxistas, mudar o mundo Não se esqueça de ver o vídeo que eu já fiz aqui no glossário no canal, que é o P de Praxis, ok? Bom, pessoal, eu deixei esse gostinho aqui para vocês, mas ela aprofunda aí ao longo dos próximos 16 minutos, aliás, 12, não, 16 minutos, mais ou menos, ela vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, só para vocês terem um gostinho aí e saber que a gente encontra materiais muito bacanas dentro da internet, né, que é uma fonte de pesquisa hoje que nós temos acesso, que a gente não, muitas vezes a gente não precisa perder um tempo com tanta leitura. E ajuda também, né? É óbvio que leitura é importantíssima, tá? Mas também outros elementos aí nos ajudam. Hoje em dia nós temos outras fontes que podemos beber delas aí para nos ajudar dentro da nossa construção e reconstrução de conhecimento. Tá bom, pessoal? É isso. Um beijo e até a próxima semana, tá? Tchau, tchau.